Bom dia, Cristiano. Bom dia, Célia. Bom dia, pessoal. Vocês me escutam bem? Eu escuto. Ótimo. Oi, Cristiano. Cristiano, você escuta? Tô te escutando muito baixo, Cristiano. Consegue me ouvir agora? Melhorou. Ah, tá. Vamos aí aqui. E aí, vamos iniciar? Vamos aguardar um pouquinho. Se quiser aguardar mais uns minutinhos. Certo. Vocês leram? Eu li. Eu também. O que vocês acharam? Ele Ao mesmo explica. tempo que parece uma leitura que flui, às vezes é complexo, né, Pedro? Parece que flui, mas aí você pega um trechinho ali que complica tudo, né? Que encrenca ali. Aí você relê e fala, não foi nada do que eu tinha entendido inicialmente. Aí você lê de novo. Não, peraí, entendi diferente. Deixa eu ler novamente. Aí eu penso, não entendi, foi nada. É exatamente isso. É uma leitura tranquila, que flui, mas que às vezes dá uma travada ali, que é difícil assimilar algumas coisas ali, né? Mas de modo geral ele escreve muito bem, né? Ele é muito Sim. claro. Bom dia, Antônio, Débora. Não te escuto, Débora. Oi, bom dia. Bom dia, agora sim. Bom dia. Olá, Antônio. Essa semana eu não consegui ler os textos, Pedro, então eu vou acompanhar do que você disser e depois eu ouço de novo a aula. Tudo bem. Eu tô gravando a aula aqui, vou subir ela pro YouTube. Tá. Tô gravando no meu celular com o microfone aqui no peito, então vai ficar bem claro, bem audível. Legal. Depois você vai distribuir essa gravação pra gente, Pedro? Distribuo. Eu vou subir lá no YouTube e distribuo. Bom dia, Marcele. Tudo bem? Então, podemos começar, né, pessoal? Vamos abrir ali na página 121, na versão PDF, né, que vocês têm também. Página 121 tem uma caixinha em branco na parte superior, centralizado ali. É só digitar 121 que vai pular direto para lá. Vocês estão vendo? Não, desculpa, é 112, pessoal. 112. E aí desce um pouquinho, escreve ali 112. Aí tem lá uma caixa em branco, né, para você colocar a página. 112 de 845. Aí você vai abrir ali. Vai ter nesse primeiro parágrafo aqui, ele já é bem interessante, né? Que vai dizer o seguinte: o medo do castigo e o medo de perder a afeição dos pais diferem de outras ansiedades que motivam defesas. Outros perigos exigem a cessação incondicional da atividade ameaçadora. No caso, porém, destes temores, pode a atividade persistir em segredo, ou pode a criança fingir que se sente má em situações nas quais, de fato, se sente boa.
Disse Ferenczi certa vez numa conferência a respeito do assunto. E foi dessa mentira que a moral nasceu. Pessoal, ele está dizendo aqui então, né, que o medo do castigo e o medo de perder a afeição dos pais, né, produz um tipo de ansiedade, né, ansiedades diferentes, né, daquelas outras formas de angústia e ansiedade que a gente já viu, né, que estão relacionadas à ameaça à integridade narcísica da criança. Então, na fase oral, você tem uma ansiedade muito primitiva, né, relacionada ao medo de ser devorado, aniquilado, né, desintegrado. Essa é uma ansiedade muito primitiva. É uma ansiedade de aniquilação. Né? E aí depois você tem na fase anal ali um outro tipo de ansiedade, né? Relacionado ao medo de perder algo que a criança considera valioso, que se destaca do próprio corpo. Nós vimos também a ansiedade de castração, né, que é o ápice das ansiedades narcísicas do menino, né, de um risco à sua integridade narcísica. E aí ele está dizendo aqui que agora surge uma nova angústia. Uma angústia mais elaborada do que essas anteriores aí que a gente viu e que persiste por toda a vida, que é a angústia da possibilidade de perder o amor dos pais. A angústia de perder o amor de um objeto altamente investido, que são os pais. E, evidentemente, que de alguma forma isso também significaria um risco para a criança, né? Perder esse amor, na medida em que ela é um ser altamente dependente. Então, olha que interessante, nesse ponto aqui você tem um entrecruzamento entre uma necessidade psíquica e uma biológica. A criança precisa desse afeto dos pais, desse amor para se constituir, mas também esse afeto é o que calciona o sentimento que ela vai ter, a segurança de que ela terá as suas necessidades contempladas. Né? Então, em nome desse amor, a criança vai se adequar às exigências da realidade do mundo exterior. Então você tem uma ansiedade muito primitiva e aqui a gente já tem uma ansiedade neurótica. Aqui já é uma ansiedade mais elaborada. A ansiedade psicótica, por exemplo, é o medo de ser desintegrado, aniquilado. A ansiedade psicótica é aquele medo da loucura. É o medo da loucura. A loucura é a desintegração do eu. É um estado de não eu. Aqui você já tem uma ansiedade diferente dessa oral, dessa anal, dessa ansiedade fálica, a ansiedade do medo da perda do amor. E aí Ferenczi vai dizer assim, foi dessa mentira que a moral nasceu. O que vocês entenderam por isso aqui? Olha aqui, ó, vamos ler de novo. O medo do castigo e o medo de perder a afeição dos pais diferem de outros tipos de ansiedade. Outros perigos exigem a cessação incondicional da atividade ameaçadora. Como, por exemplo, o menino renuncia de uma vez aos seus objetivos incestuosos, né? Para se preservar, né? Ele sai disso daí numa lapada só. Né? Mas ele está dizendo aqui que outros temores pode a atividade persistir em segredo.
Desejo persiste em segredo. E aí está dizendo aqui o que Ferenc vai colocar. E foi dessa mentira que a moral nasceu. O que vocês entenderam disso aqui? O Ferenc, ele está aqui, quando ele vai falar que foi dessa mentira que a moral nasceu, ele está dizendo, primeiro, que a moralidade se origina dessa necessidade de conformidade às exigências exteriores, né? Só que ainda tem essa necessidade de conformidade, mesmo que internamente haja uma discrepância entre o que a criança realmente sente e deseja. Não é? Então a mentira se refere ao fingimento necessário, né, para preservar a afeição dos pais ou evitar o castigo. Então, isso aqui reflete um aspecto importante da psicanálise, que é o conflito entre os impulsos internos e as exigências externas. É esse conflito que vai moldar a formação do ego, mas, sobretudo, dos mecanismos de defesa. Então, não é que a criança fica boazinha com o estabelecimento do superego, que ela vira um ser de luz. Não, os impulsos continuam pulsando ali. Né? Só que em segredo é o que o Ferenczi coloca, e ele vai dizer dessa mentira que a moral nasce. Interessante isso, né? Não falar tudo que a gente pensa e tudo que a gente sente e deseja também é um sinal de maturidade nesse sentido aqui. Né? Então, todo mundo quer ser amado, né? Reconhecido. Então, todo mundo reprime seus impulsos para conquistar isso. Mas a gente viu que no id você não tem só impulsos ali antissociais, né, e destrutivos. Ele também é fonte de criatividade, né, de potência psíquica. Então é necessário um pouco de repressão. É impossível imaginar uma criança que não foi reprimida um pouco, que ela vai ter um bom comportamento quando adulta, né? O problema é, se passar do ponto dessa repressão, você vai ter um sujeito muito inibido. É um sujeito que não consegue pensar livremente, que não consegue se expressar, que não consegue dar livre curso para os seus pensamentos. Ele vive um estado de constricção, né? E aí ele continua. Passo importante na maturação ulterior se dá quando as proibições estabelecidas pelos pais continuam a vigorar mesmo com eles ausentes. A essa altura, instituiu-se na mente um guarda permanente, o qual assinala a aproximação possível de situações ou comportamentos capazes de resultar na perda da afeição materna. Ou a proximidade de uma ocasião que ganhe a recompensa dessa afeição. O guarda preenche a função essencial do ego, prever as reações prováveis do mundo exterior ante o comportamento do indivíduo. Uma porção do ego transformou-se em mãe interna, a qual ameaça uma retirada possível do amor. Vocês estão vendo aí o segundo parágrafo? Então, à medida que a criança amadurece, as restrições impostas não precisam mais da presença física dos pais para atuarem no psiquismo da criança.
O não inicialmente vem de fora, depois esse não começa a vir de dentro. Surge um guarda interno, que assume um papel de vigilante das ações da criança, que pode influenciar a relação dos pais, mas que ele está vigiando, sobretudo, como ele coloca aqui, para prever as reações do mundo exterior ante o comportamento do indivíduo, para evitar comportamentos que possam resultar na perda do amor. Então esse é um processo, ele é um componente essencial do desenvolvimento do ego. Porque, como a gente viu, a função do ego é antecipar as consequências da ação, né? E regular essas ações de acordo com as expectativas do mundo externo, né? Então essa internalização aí é parte fundamental da formação moral, né, e da capacidade da criança de regular o seu comportamento com base nas expectativas dos pais, né? Então esse guarda aqui, ele é a manifestação interna do medo de perder o amor, de evitar as consequências que a perda desse amor poderia gerar. Então o que a gente tem aqui? A gente tem um superego atuando junto ao ego em oposição ao id. Quando o id ameaça se manifestar com mais força, o superego diz para o ego, manda um sinal de alerta. Olha, cuidado, você está correndo risco. Faça alguma coisa, tome alguma providência. Utilize alguma defesa contra isso. Qual é o nome desse sinal de alerta que o superego manda para o ego? Qual é o nome desse sinal de alerta? Freud usa esse termo, né? Sinal de alerta. Como que o ego reage a esse sinal? Com ansiedade, pessoal. Esse sinal de alerta é a ansiedade, que diz para o sujeito, se prepare. Se prepare porque uma situação ruim pode acontecer. E o que de pior pode acontecer a uma criança e até mesmo a nós adultos? Perder o amor daqueles que amamos. Não é? Então, na verdade, existem dois momentos na teoria freudiana sobre essa questão da ansiedade, né? Primeiro ele vai falar que a ansiedade ela é produto da repressão, então o sujeito reprime, então a ideia reprimida vai para o inconsciente, mas aquele afeto fica livre, circulando no psiquismo, sem a possibilidade de uma mediação simbólica, e esse afeto, então, que não tem nome, né, seria angústia e ansiedade. Num segundo momento, Freud vai entender que a ansiedade mobiliza a repressão. Que aí é esse caso. Superego falando para o ego, ó, cuidado. Utilize alguma defesa, tome alguma providência. Aí o ego vai e reprime. Né? Essas duas teorias freudianas sobre a ansiedade, elas não são antagônicas, né? Essas duas possibilidades são válidas, né? Até hoje isso não está muito claro, se a ansiedade ela vem depois da repressão ou se a gente reprime porque sente ansiedade em resultado de um sinal de alerta do superego. Mas quem mobiliza as defesas é o ego, não é o superego, né? O superego apenas avisa ao ego que ele precisa se mexer. Que ele precisa fazer alguma coisa para quê? Para não ser invadido por algum impulso instintivo que poderia acarretar na perda do amor. E a perda do amor na criança
representa um risco à sua autoconservação. Né? Alguém quer fazer algum comentário? Bom dia, Cláudia. Bom dia. Então vamos seguir. Pedro, só uma questãozinha rápida. Claro. Quando a gente fala que o recalque seria uma forma de conservação, entraria nessa explicação também? Essa questão da gente reprimir para poder não perder o amor, né, dos pais. É uma forma de proteção psíquica. Entra nisso aí. Né? Tá. Ok. O problema da neurose não é recalcar ou não recalcar. É o quanto da energia psíquica é direcionada para esse recalcamento. Se é muito recalque, tem neurose. A civilização foi construída pelos neuróticos. Existem neuroses construtivas e existem neuroses destrutivas. Se você tem um excesso de energia psíquica utilizada para reprimir, essa energia ela poderia ser gasta em outras coisas. Em sublimações, em criatividade. De forma construtiva. Então a questão da neurose não é qualitativa, é uma questão quantitativa. O quanto de energia esse sujeito despende para a manutenção do recalque. Lembrando que para sublimar, primeiro é necessário desreprimir, né? Remover algumas repressões injustas, desnecessárias, que tornam um indivíduo inibido. Aí ainda na página 112 aqui, ó. Na página... Só um minuto que eu perdi aqui. No finalzinho da página 112 ali, ó. A internalização da mãe realiza-se mediante ato de introjeção. Esta sendo o primeiro objetivo instintivo que se dirige para os objetos. Posteriormente, também se usa como expressão de hostilidade, visto ser capaz de produzir o desaparecimento dos objetos. Enfim, pode regressivamente substituir relações objetais mais diferenciadas. Então, a introjeção, né, é o ato pelo qual a criança internaliza um objeto externo, né, nesse caso aqui, a figura de autoridade dos pais, né? Inicialmente, esse processo está ligado, né, à busca por objetos que satisfaçam a necessidade da criança. É como se a criança pequena ela pensasse, bom, esse objeto externo ele me satisfaz, ele é capaz de eliminar a tensão de necessidade, então eu quero que ele faça parte de mim. Eu vou introjetar ele dentro de mim. Vou engolir ele, fazer uma comunhão. É aquela fantasia oral, né, de simbiose. Me tornar uno. Eu vou me simbiotizar com esse objeto que me satisfaz. Só que ele coloca aqui que a introjeção também pode se transformar em uma expressão de hostilidade, né? Porque ao internalizar um objeto, a criança ela tem a fantasia de que ela pode controlar esse objeto. De que ela pode controlar e pode eliminar ele também. É porque esse mesmo objeto que satisfaz, ele também frustra. Então essa introjeção, ela tem esse duplo aspecto.
E aí ele vai dizer que essa internalização ela pode regredir e substituir as relações objetais, né? Ou seja, a criança ela substitui a complexidade da relação com os pais por uma relação internalizada. Ao invés de lidar com os pais, ela lida com a versão internalizada e menos complexa dos pais, né? Como uma forma de evitar o confronto com a realidade exterior. Então, ao invés de desenvolver relações mais maduras, que são baseadas na ideia de diferenciação, de separação, né? O sujeito ele recorre a uma forma mais primitiva de lidar com a angústia. Como? Internalizando o objeto. Substituindo a relação externa por uma relação interna. E aí isso pode gerar dificuldades de um ego mais autônomo, né? Capaz de lidar com frustração. Mas por exemplo, né, o que pode ocasionar uma regressão da relação objetal, né, para uma relação internalizada, né? A frustração. Se as relações são muito frustrantes, a internalização ela pode ser uma forma de trazer o objeto para dentro, né, para que ele esteja sempre disponível quando necessário, né? Ou uma necessidade de controle dos objetos, né? Quando a criança percebe que não pode controlar, né, os pais ou a presença dos pais, ela pode recorrer a uma introjeção como uma maneira de se sentir segura, né, de ter algum controle sobre esse objeto, né? Ou quando a criança ela começa a se perceber como um ser separado dos pais, ela pode também ficar angustiada e regredir, né, buscando uma relação mais fusional com os pais. Então ela introjeta as figuras parentais como uma maneira de evitar a separação e as ansiedades que acompanham esse processo de individualização, né? E um outro caso também que Freud coloca em que as relações objetais elas regridem para uma internalização é na depressão e na melancolia. Quando ele vai escrever lá no texto dele Luto e Melancolia, né, que o sujeito deprimido ele pode introjetar um objeto perdido. Né, ao invés de lidar com a realidade da perda, vai introjetar esse objeto perdido. Então o ego ele regride para um estado em que ele mantém uma relação interna com o objeto perdido, de modo a substituir o objeto real. Vocês já viram Bates Motel? Uma série? Assistam, para quem estuda psicanálise tem que assistir. Aqui, ó. Ninguém? Pode repetir o nome? Tá aqui, ó. É sério? É de um garoto que tem uma relação simbiótica com a mãe. Quando a mãe morre, ele se transforma na própria mãe. Começa a usar as roupas dela, começa a agir como ela. É isso daqui que a gente está tratando, de uma regressão das relações objetais por uma identificação, uma internalização do objeto. Aqui vocês vão ver muita coisa de psicanálise nessa série. Uma dificuldade de se subjetivar, né, de se tornar sujeito, separado do outro. É um garoto com uma estrutura psíquica bem fragilizada, né? Ele está dentro ali do campo das psicoses, né? Essa dificuldade de vir a ser, de se tornar sujeito, né, no sentido psicanalítico. E aí na página 112, 113,
Página 113 ali, ó. Segundo parágrafo. A introjeção das proibições parentais acarreta dentro do ego alterações. Alterações que são os precursores do superego, tendo sido dominados por Firenze de moral de esfíncteres. Eu fui dar uma olhada aqui no Laplante e Pontelis. Ele vai dizer o seguinte, o que é a definição de introjeção, né? A definição de introjeção que eu vi aqui é bem simples e direta, né? É o processo pelo qual as relações interpessoais, as relações intersubjetivas, são transformadas em relações intrasubjetivas. O superego é isso. É a transformação de uma relação intersubjetiva numa relação intrasubjetiva. Os pais passam a viver dentro do nosso psiquismo. Eles estão vivos dentro da nossa consciência. E a relação que a criança tem com os pais reflete muito a relação que o sujeito tem com o próprio superego dele. Como foi essa criação autoritária, indulgente, né? O superego é a versão internalizada, né? E o que o Fênikel está colocando é que a introjeção das proibições parentais é o precursor do superego. Ele ainda não é o superego. Ele é um passo importante na formação do superego. Porque, como ele está dizendo aqui, essa introjeção provoca mudanças, provoca uma alteração no funcionamento do ego. No sentido de que, a partir dessa introjeção, o ego da criança estará cada vez mais voltado para se ajustar às exigências da realidade. Ela vai deixando definitivamente aquele processo primário lá, onde o id domina. O ego está ali sob influência do id, está mergulhado no id, no wishful thinking que a gente viu, aquela forma de pensar primitiva, a busca de prazer, a descarga de tensão imediata. Então, a partir dessa introjeção das proibições parentais, né, o ego começa a se adaptar melhor, né? Melhor à realidade. E essa adaptação é uma adaptação funcional, né? Que se traduz em um menor sofrimento. Então, o Ferenczi ele se refere a essas mudanças iniciais como moral de esfíncteres. Por quê? Porque é na fase anal, né, que a criança desenvolve um controle sobre o próprio corpo, e isso vai servir como não só um controle fisiológico do próprio corpo, mas ela começa a adquirir também um controle moral mais amplo. Na fase anal, que é a primeira vez que a criança faz uma grande renúncia ali, né, de reprimir os seus impulsos anais, né, em nome da consideração pelo objeto, né. Então é na fase anal que surge ali características como a ética, né, a decência, os princípios morais, a aceitação de regras, a dignidade, a vergonha, o nojo, a repugnância. São conquistas desse período do desenvolvimento. É a moral dos esfíncteres. Vocês lembram que a gente viu que nessa fase ainda anal, né, já existe a percepção de um objeto, mas não existe uma consideração plena pelo bem-estar dos objetos, né? A satisfação é narcísica. Então eu vou me adequar ali ao treinamento do toalete para agradar papai e mamãe e conquistar o amor deles. Mas no trecho seguinte ele vai dizer que não é só isso, também existe uma tentativa de se identificar com os pais. De ser como eles,
de ser igual a eles, de ser criado à imagem e semelhança dos pais. Olha o que ele vai dizer na página 113 aqui. Originalmente é certo que a criança desejou fazer as coisas que os pais fazem. O seu objetivo foi identificar-se com as atividades deles, e não com suas proibições. Os padrões e ideais parentais são parte essencial da personalidade respectiva. Se as crianças querem se identificar com os pais, também querem se identificar com seus padrões e ideais. Aceitam as proibições como parte da adaptação a estes padrões e ideais. O desejo de ganhar a recompensa, que consiste em sentir-se semelhante aos pais, facilita a aceitação das proibições. A identificação real com eles se transforma em um substituto por deslocamento da identificação pretendida com as atividades parentais. Então, a criança busca imitar os pais, né? Ela quer fazer as mesmas coisas que os pais, só que o que ele está dizendo é que esse desejo não é orientado pelas proibições impostas, né? Mas pela tentativa de se sentir semelhante a eles. Então, ao buscar essa semelhança com os pais, a criança acaba de tabela absorvendo as normas e os ideais dos pais, que fazem parte da identidade dos pais, é uma parte intrínseca da identidade deles. Então a criança ela quer se identificar com os pais e acaba se identificando também com esses ideais, né? E aí a criança incorpora as proibições dos pais. Porque ela entende que seguir as regras, né, também faz parte daquilo que ela entende que é ser como eles. Então, nesse processo, a aceitação das proibições é facilitada pelo desejo de se assemelhar a eles, de alcançar esse ideal parental. E aí ele fala aqui de um deslocamento de identificação. Isso aqui é simples, né? A criança ela não consegue reproduzir diretamente o modo de ser dos pais, né? O jeito, as atividades dos pais, e ela transfere esse desejo para a internalização das normas, das proibições. Então isso significa que a criança, ainda que ela não consiga se identificar com a totalidade dos pais, né? Se identificar plenamente com as ações dos pais, né? Ela encontra na identificação com as regras e normas um substituto, um fragmento daquilo que é ser como eles. Né? Então a criança ela vai comer um doce, aí os pais dizem, não pode comer doce, né? E aí em outro momento os pais vão comer doce, aí a criança fala, não pode, né? Está identificada com a norma, que é um pequeno fragmento daquilo que é a totalidade dos pais, né? Então, quando ele vai falar desse deslocamento de identificação, é isso. A identificação com a totalidade dos pais é deslocada para uma parte do ideal, né, que está relacionado com essas proibições, né? E mais para frente aqui, ainda nesse mesmo capítulo, a gente está abordando aqui os estágios iniciais do superego, né? Isso aqui eu achei bem interessante, página 113, pessoal. Na página 113, mais para metade ali. É estranho que as forças que se opõem aos impulsos instintivos, vocês estão vendo ali? É estranho que as forças que se opõem aos impulsos instintivos
tenham com frequência um caráter tempestuoso e irracional dos próprios instintos. Ele vai aqui abordar o dualismo entre um instinto e uma força anti-instintiva. Então olha o que ele está dizendo. É estranho que essas forças que se opõem aos instintos, elas têm um caráter instintivo. A força que se opõe ao instinto tem um caráter instintivo também. Ele continua. É o que se percebe com máxima clareza no fenômeno do masoquismo moral. O mesmo, no entanto, se observa em todo o sentimento de culpa normal, com a respectativa solicitação impulsiva da oportunidade de se comportar bem. E também em todas as ocasiões nas quais se analisam as resistências das personalidades muito instintivas. Em seu livro O Ego e o Id, Freud suscitou a questão relativa às características instintivas das forças anti-instintivas. E respondeu: as forças anti-instintivas têm caráter instintivo, por serem derivadas do instinto. As atitudes instintivas que as crianças assumem para com os pais transformam-se em forças hostis aos instintos por meio da introjeção dos pais, de modo que, pela influência do mundo exterior, os impulsos instintivos vêm a se transformar em impulsos anti-instintivos. Isso aqui ficou complicado, né, pessoal? Ficou complicado? Ficou. Não? Não ficou, Marcele? Então tem alguma coisa errada aí. Tem que estar complicado. Tô brincando, mas vamos seguir aqui, ó. Parece complicado, mas é mesmo. Tô brincando, não é não? Ó, vamos pensar o seguinte. Esse superego, ele está dizendo que esse superego que bloqueia os instintos, ele também é nutrido por forças instintivas. Ele também sofre a influência do id. Então, as forças que se opõem aos impulsos instintivos, por exemplo, os impulsos agressivos ou sexuais, eles podem ser tão intensos, tão irracionais, quanto os próprios instintos que ele busca reprimir. O superego ele pode ter um caráter irracional. Esse é o caráter instintivo que o superego pode assumir em caso de um superego que tem um funcionamento patológico. Que diz para o sujeito que ele tem que sofrer, que ele tem que se auto-sabotar, que ele não pode ser feliz, que a vida dele tem que ser uma desgrama, que ele tem que ficar ali gozando com sofrimento. Tudo isso indica pra gente que esse superego ele não está atuando de acordo com os princípios da racionalidade, da razoabilidade. Isso mostra que ele está sendo infestado por uma força instintiva, ou seja, não racional. Ele vai colocar isso, é evidente no fenômeno do masoquismo moral. O que é o masoquismo moral? Aquela pessoa que busca situações, ela busca ativamente situações que vão trazer sofrimento para ela. Busca inconscientemente, Mas isso é uma forma, é algo irracional, Mas é algo que está ligado a uma busca por punição e sofrimento. Isso é uma forma de lidar com a culpa. Enquanto eu sofro, eu não sinto culpa. Esse é o lema do masoquismo moral. Sofrer para não sentir culpa. Porque como que eu vou sentir culpa se eu já estou sofrendo, se eu já estou na desgraça? Então, sofrer é uma forma de lidar com a culpa. Você vê esse masoquismo moral aí? Sabe aquela pessoa que chegou tinha toda a chance de fazer sucesso quando atinge determinado
determinado patamar na vida dele, que tá tudo bem, tá fazendo sucesso, e de repente cai tudo assim, ó. Joga tudo por água abaixo. Isso acontece, jogador de futebol, acontece muito isso, né? O cara tá lá, tá no ápice da carreira, aí vai lá e faz uma cagada e detona com a vida dele. Ou outro youtuber lá, que era dono do maior podcast do Brasil, foi lá, tava tudo certo, tudo pronto para brilhar, vai lá e faz uma cagada e se mete em cagada e destrói tudo que construiu. Isso é um masoquismo moral. Então a ideia que ele está trazendo aqui, que ele vai buscar isso lá no ego e no id, é que o superego, esses impulsos, né, eles podem se transformar, eles podem influenciar a atividade do superego e fazer o superego agir de uma forma instintiva também. Irracional. Uma das tarefas da análise, quando a gente diz que é reduzir um pouco o superego do paciente, né, se permita um pouco, é você sinalizar para o paciente esse caráter instintivo e irracional do superego dele. Calma, né? Então, esse masoquismo moral, né, tem um masoquismo sexual, que o Freud vai falar que o sujeito ele se comporta como uma criança travessa, que busca punição e receber umas palmadinhas na bunda. A palmada também erotiza a região. Né? E aqui é um masoquismo moral, que é o sujeito que tem a necessidade de se enfiar em situações de sofrimento. Né? Então a pessoa pode buscar, ela pode tomar decisões que prejudicam, né, a sua felicidade. Mas isso é uma forma de se punir por ter tido algum pensamento, algum desejo que ela considera inaceitável. Né? Então a ideia que ele está trazendo é a força anti-instintiva, a punição, o masoquismo moral, ele é tão intenso quanto o próprio impulso original. Porque ambos têm a mesma raiz instintiva. Isso aqui é um funcionamento distorcido do superego, né? O superego está ali, né? Ele está ali numa posição sádica com relação ao ego, nesses casos aqui, né? O ego ocupa um lugar de masoquismo e o ego de sadismo, o superego de sadismo. Ele fica lá atacando e gozando com isso. Isso aqui é o caráter instintivo, né, impulsivo do superego. Ele vai continuar aqui na página 113, mudando para 114 ali. Deixa eu dar uma pergunta. Claro. Sobre isso que Freud fala no texto Melancolia, quando tem introjeção do objeto perdido, e aí a pessoa começa a se sentir culpada por ter perdido o objeto. Isso que o superego está fazendo com o ego. Não sei se eu compreendi muito bem, Célia. Você está falando da influência do superego na introjeção? Quando eu li o texto, quando a gente estudou, né, na formação, o texto Luto e Melancolia, aí recolhe-se o objeto, a libido, introjeta, para fazer parte, né, o objeto perdido de si. E fica naquela simbiose. E chega um momento que a pessoa se responsabiliza, se culpabiliza pela perda do objeto. É esse sofrimento que você está exemplificando, Freud, em relação lá no texto Luto e Melancolia? Tá, no Luto e Melancolia ele vai dizer, né, que o superego ataca o ego.
A melancolia... Mas não dessa forma que você explicou, assim, tipo, a pessoa se sente culpada por ter perdido um objeto. Essa parte da pessoa se sentir culpada por ter perdido o objeto, eu não estou me recordando, mas o que ele coloca é que a melancolia é uma... Deve ter um sentimento de culpa, né? Pode ter. Porque o sentimento de culpa muito exagerado, né? Ele se transforma em remorso, pode se transformar em uma melancolia. Né? E na melancolia, o que o melancólico diz sobre si mesmo? Eu não presto, eu sou um lixo, eu sou culpado, eu sou horrível. Como uma forma de lidar com a culpa também. Mas ele chega... Eu provoquei, entre aspas, a morte do objeto, né? Ele vai falar que a sombra do objeto recai sobre o ego, né? É esse processo de internalização. Né? Mas tem uma autoagressividade. Essa autoagressividade, na depressão e na melancolia, ela é praticada pelo superego, sob influência instintiva do id. O Fênix vai falar, nesses casos, o superego ele está mergulhado no id. Porque a função do superego é ser um representante da realidade, dos critérios de lógica, razoabilidade, racionalidade. A função dele deveria ser agir de acordo com esses princípios. Né? Mas em alguns casos, né, ele pode acabar atuando, se voltando contra o próprio sujeito. Imagina uma criança que foi muito reprimida, uma educação muito repressora, onde ela não poderia expressar a raiva dela, porque se ela expressasse a raiva dela, ela seria severamente punida. Ou não pode sentir raiva. Essa raiva ela pode acabar se voltando contra o próprio sujeito. E aí essa raiva se voltando contra o próprio sujeito, ela vai se voltar em participação com o superego. Como uma forma de se punir por ter sentido raiva dos pais, por ter desejado a morte dos pais. Né? Então é isso, a ideia é que o superego ele pode assumir um caráter instintivo, sádico, né, que goza ao praticar o sadismo com o ego. Seria uma distorção do funcionamento do superego. Né? Que a gente vê, por exemplo, nas neuroses obsessivas, a gente vê um superego muito atrofiado, né? Muito implacável, né? Que está o tempo inteiro observando o sujeito e recriminando cada tipo de pensamento, cada tipo de ideia que o sujeito tem. E isso influencia até nas escolhas, né? A questão da neurose obsessiva é tão intenso que a questão... Você nem sabe, você não tem ideia do que você vai escolher. Porque o superego tá ali agindo de forma sádica o tempo inteiro. Não é isso? Ou é essa a linha de raciocínio? Para lidar com esse superego, o sujeito ele pode projetar esse superego para o mundo externo. Por exemplo, o neurótico obsessivo que o pai morreu, ele pode acreditar que o espírito do pai está ali na casa observando ele o tempo inteiro. É uma forma de projeção do superego para o mundo externo. Eu vou abordar isso. Mais para frente, o Fênix ele fala dessa projeção do superego. Mais para frente. Pessoal, querem fazer uma pausa? Eu tô achando que tem muita coisa pra gente ver ainda, viu? Se fizer uma pausa, tem que ser 5, 10 minutos. Porque tem muita coisa interessante ainda pra gente ver. Nós temos 1 hora só aqui. Vocês topam ir até meio-dia? Sim. Dá pra ir até Ótimo, meio-dia? 10 minutos. Tá. Então vamos fazer 10 minutos de pausa e voltar aqui às 10h36. Eu preciso ir ao toalete também. Tá? Até já, pessoal.